É o Bigman? Tô aqui de longe. Mas, Bigman, não tô entendendo, é trote? Não, não é trote, eu estou aqui. Gostaria de falar com você pessoalmente, é possível? Mas quem tá falando é o Paul Zeylan que tá falando? Não tô entendendo, eu tô gravando aqui no É estúdio. o Pousalum em português, é o Flávio Dias. Ah, Flávio Dias. Você tá onde, Flávio? Ah, eu estou exatamente aqui, Luiz. Como é que você tá, cara? Olha só, gente. Ó. Parabéns, Bigman. Eu acho que por essa vocês não esperavam. Nem de eu fato. esperava, Luiz. Tá passando aqui na porta, me pegaram. Bom, pessoal, brincadeira à parte, nós estamos aqui com o Flávio Dias para fazer esse review retrô, que é ninguém mais que ninguém menos que o dublador de todas as temporadas do Bigman lançadas pela TV Cultura nos idos dos anos 90, que se perpetuou aí através dos anos 2000 e hoje está aí na internet, no YouTube. Para azar do Pousalum, a única voz em português que ele teve foi a minha. Flávio, vamos começar. O pessoal aí com certeza já se identificou com a voz, o seu dublador da série. Lembrando que tem um outro vídeo do Flávio contando a carreira dele que nós gravamos lá no nosso outro canal, no Fato Notícias. Faz tempo, eu tinha até cabelo naquela época. Não, mas estou falando do recente. Nós gravamos aqui. Aquele de ontem. E estou linkando nesse momento aqui dos cards. Como surgiu o convite para estar dublando o Bigman na época? Era o começo dos anos 90 e a Alamo, foi dublado na Alamo. E havia assim, procuraram os atores que tinham muita velocidade no falar e que a dicção fosse limpa. Porque o Pousalum era muito rápido. Por exemplo, até a leitura da carta, a menina que lia a leitura assim, querido Bigman, era tudo muito rápido. E muito texto. Por quê? Porque eram filmes técnicos, eram explicações sobre experiências, falava-se de química, física, biologia. Então tinha muito termo técnico que era muito corrido, apesar de muito bem humorado. Então você tinha que brincar, mas de qualquer maneira as informações tinham que ser precisas e muito bem detalhadas. Eu não fiz teste com mais ninguém, só eu fiz o teste pro Bigman e não teve discussão. Eu peguei de imediato, porque a prática que eu já tinha na época me levou a conseguir fazer o próprio Bigman. E eu agradeço aos céus, porque realmente foi a melhor série que eu fiz em toda a minha carreira. Aqui me deu um retorno muito grande, me deu conhecimento de que, por exemplo, muitos biólogos químicos e físicos seguiram carreira porque brincavam assistindo a série do Bigman. E me escreveram, olha, eu segui carreira porque eu vi o programa. E eu sempre respondi, mas eu não sou o Bigman, eu só fiz a voz. Tá, mas eu entendi porque tinha sua voz, sabe aquela coisa? E aí eu ficava, poxa, todo orgulhoso de saber que o trabalho estava sendo tão bem aceito. A série, Flávio, ela começou a ser gravada em 1992 nos Estados Unidos, primeira temporada, e a última temporada foi gravada, se eu não me engano, foram 3. 98. Foram 3 temporadas. Foram 3 temporadas. Justamente 3, porque são 3 as apresentadoras, e elas mudam. Josie, Rosie e Phoebe. Sim. São as 3 meninas. Então a cada temporada ele mudou a leitora das cartas. Por isso foram 3. E no Brasil chegou um pouco depois. Chegou em 94. Acho que foi 95, 96. 94, para dublar em 94. Acho que foi lançado no final de 94 para 95. E eu acho muito legal o Bigman, porque ele tem esse background que você acabou de comentar. Quando a criançada começou a assistir na época, eu já era adolescente, mas conheço muita gente que era mais nova na época. Inclusive comenta isso que você falou, eu parava tudo para assistir o Bigman e depois eu ia tentar fazer os experimentos que ele mostrava ali no ar realmente como que era feito, como que eram as composições. Você lembra alguma coisa disso que marcou? O Bigman marcou porque mexeu inclusive com a estrutura da própria TV Cultura. A TV Cultura botava esse programa meia hora antes do Jornal Nacional. E invariavelmente atrasava o Jornal Nacional na casa dos pais cujos filhos estavam vendo Bigman, porque eles não deixavam mudar de televisão. Quando cada que tinha uma televisão só, os filhos brigavam com os pais para acabar de ver o mundo e depois o cara mudar lá para o Jornal Nacional, que era a grande pegada na época, né? O Jornal Nacional era Ibope 100%. Só que na hora do Bigman a cultura dominava, pelo menos até começar
o jornal. E invariavelmente eu ouvia essa história. Muitos pais falavam, eu via como meu filho parado no meio das minhas pernas e não me deixava mudar o canal. Eu via isso também. Agora comigo era engraçado porque meu filho, o Arthur, estava vendo a televisão e ouvia a minha voz no Bikman e olhava para cima, achando que eu estava falando e não a televisão. Aí o cara falava lá, ele leva rapidinho e eu estava quieto. Foi ele que falou. Então, agora marcou. Ele devia ser garoto, devia ter com 5 anos. 2, 3 anos, era novinho, molequinho, 3, 4 anos, pequenininho. Mas depois ele cresceu vendo, gravou tudo, ele tem tudo copiado de YouTube, sei lá de onde ele copiou, ele tem todos os programas, ele tem tudo guardado. E anos depois eu passava pela porta do quarto dele e estava lá vendo os programas. Eu falei, que é isso? Mateu saudade, eu estava vendo. Coisa assim. Inclusive, pessoal, tem uma novidade muito bacana que o Flávio vai estar contando um pouquinho lá na frente. A gente não vai dar spoiler por enquanto, que é para vocês ficarem ligados no vídeo inteiro, onde com certeza você que é fã do mundo de Bikman vai pirar com certeza, não é mesmo, Flávio? Vai. Eu não acreditei no que está rolando, então imagina. Fica segura aí que daqui a pouco vem bomba, mas bomba num bom sentido. Positivíssima. Flávio, o mundo de Bikman... Bomba de chocolate. Com certeza. Muito creme no recheio, inclusive. Muito creme. Flávio, o mundo de Bikman, ele não só marcou pelo carisma do próprio ator, né? Do Paul Zalum, né? Paul Zalum, que fez, mas também, como nós estamos citando aqui, pela sua voz, né? E hoje eu estou muito contente de estar aqui do lado da voz do Bikman, conversando com vocês aqui, me ajudando a fazer esse review retrô. E esse lado didático, como você sempre frisou, é a marca registrada do programa. E eu li alguma coisa pela internet que nem o próprio ator esperava que fosse ter essa repercussão quando ele foi convidado para fazer o seriado do Bikman. Pois é. Né? Tamanho foi... Tem muita história, Luiz, tem assim. Eu até adianto um detalhe que é o seguinte. No começo do ano passado, 2018, no começo de 2018, eu dublei um filme onde o Paul Zalum foi entrevistado para contar para uma produtora de São Paulo, não me lembro agora qual é, desculpa, mas está no YouTube, onde ele explica as dificuldades da criação do mundo de Bikman nos Estados Unidos. Era um programinha de 5ª categoria, era tratado como lixo. Entendeu? Eles brigavam para dar qualidade. CBS, se eu não me engano. Exato, CBS. Inclusive, assim, a produção queria que terminasse logo aquilo, estava dando problema, ocupando espaço, atrapalhando. E eles preocupados em criar situações diferenciadas, colocando bonecos, brincando com situações, sonoplastias e efeitos e tal, para justamente quebrar essa coisa difícil que é falar de química, física e biologia, sem que haja uma brincadeira, sem que hajam personagens contando as experiências. Então ele vai falar sobre a lei da gravidade, ele vai trazer Galileu Galilei soltando uma bola de papel absurda. Então essa brincadeira, essa situação, ele experimentou lá, mas ele nunca imaginou, palavras dele, Paul Zalum, que o programa crescesse de tal forma fora dos Estados Unidos. Ele foi um sucesso mundial, realmente na Europa, Austrália, América do Sul, muito maior que os Estados Unidos. Sim. Lá era um programinha, uma bostinha, correndo como aconteceu inclusive com o próprio Chaves. Que seja. Que Chaves veio um pacotão pro SBT na época. Era lixo, era de graça pro Silvio Santos. Aí não tinha o que concorrer. Mas é tão engraçado, tão circo, é comédia tão pura, tão limpa, tão brincada, como tinha na minha infância a Reli, Pimentinha, Fusarque Torresmo, os palhaços da televisão, que não existe mais, né? Agora tem aí uma duplinha, bom, deixa pra lá. De qualquer maneira, esse documentário é fundamental porque mostra a dor do Paul Zalum de falar, cara, eu briguei muito para conseguir produzir esse programa lá e o brinde que o mundo me deu pela Brasil. Qualidade que o retorno. Quando eu estive no Brasil, quando eu estive no Brasil e conheci o Flávio pessoalmente, eu dei um abraço nele, isso é verdade, eu tenho filmado, tenho fotografia. Inclusive isso está dentro daquela novidade que a gente vai contar daqui a pouquinho para vocês. Ele falou, este cara, ele me abraçou, esse cara aqui me tornou conhecido da América do Sul. Eu falei, não, no Brasil. Ele brincou assim, e olhe lá. E não fui eu não, o trabalho é seu. Eu sempre deixo isso muito claro, o trabalho é seu. Eu só dublei. Agora, se eu consigo dar qualidade à sua interpretação,
Tá, vai a minha qualidade em cima da sua. São duas obras de arte distintas, mas a sua é inegável. Sem a sua, a minha não tem a razão de ser. Se você ficar só ouvindo, você não vai imaginar o que está rolando naquela imagem, né? Então, assim, ele proporcionou a mim a possibilidade de criar tipos diferentes em cada programa. Era um desafio para mim. Eu fui buscar sotaque em espanhol, alemão, francês, tudo que você pode, japonês, tudo que você pode imaginar. Fiz tipos maravilhosos. Então, quando ele fala sobre as cores do arco-íris, ele me fala sobre o personagem grego que é apaixonado pela própria imagem, né? E eu botei uma vozinha imitando o Jerry Lewis, de propósito, porque era uma coisinha assim muito delicada que ele falava. Então eu tive o cuidado de não botar em risco a qualidade do programa que ele apresentou. Eu e a equipe que estava comigo, né? O Carlos Silveira, a Marli Bortoleto, depois a Regina, o Paulinho, o Parisi, já falecido, que fazia os pinguins na abertura. Sim. Os dois pinguins da abertura, o primeiro era Mauri Costa e o Paulo Porto. O Mauri Costa faleceu e o Parisi substituiu, o José Parisi substituiu o primeiro pinguim no finalzinho da última temporada. E aí ele faleceu também. Então, quer dizer, não tem mais um dos pinguins, só tem o Paulo Porto. Quando a gente tentar juntar toda a encima vai ser difícil, vai ficar faltando um pinguim, mas eu chego lá. Quase que eu devo Muito legal, muito legal. Vamos lá. Em cima disso, Flávio, como é que foi esse teu contato com o ator, com o Paul Zalon? Quando vocês estiveram aqui, vocês trocaram ideias, por exemplo, puxa vida, podia continuar o seriado, podia ter uma produção extra. Será que ele pensa nisso? Os fãs devem estar querendo saber disso. Mas eu não tive tempo de muita conversa com ele, não. A gente só se abraçou, ele me disse exatamente isso, assim, poxa, você é o cara que me fez, não fui, o trabalho é seu e tal coisa. Eu agradeci a ele, a seriedade, ele falou, Flávio, não é isso, ele falou, é um trabalho como qualquer outro, levado a sério, é claro, mas olha, não teve assim esta... Você não pode, né, ele falou, você não pode dar a qualidade de uma obra de arte de primeiríssima qualidade porque era só mais um show, é só mais um programa, lá é chamado show, né? Sim. É só mais um programa, para nós é programa, é só mais um programa de TV, só que feito com carinho, feito por uma família, é diferente, feito por uma produtora. Sim. Então assim, era eu... Uma coisa bem artesanal. Era eu, o cara o Lester e a apresentadora e a equipe que criava bonecos e texto. A gente discutia tudo antes da gravação e dava ideias. E se na hora de tal coisa entrar um trovão? E se na hora de tal coisa cair alguma coisa lá de cima? Pô, vamos tentar. Fazia com a câmera, dava certo, aí gravava. Então tudo, foi a única coisa detalhes que ele me contou. Porque todo o resto eu deduzi por esse curta-metragem onde ele é entrevistado e ele conta os dissabores que ele sofreu na produção. Inclusive fazer o segundo e o terceiro ano foi muito complicado. Eles queriam parar logo no primeiro ano. Então foi uma briga dele da produção para poder continuar com a ideia do mundo de Bigman. E para nós é uma obra de arte aquilo. Os 3 anos da série são maravilhosos. Nem podia imaginar que ele tinha passado por aquilo. Por isso que eu fiquei tão chocado quando eu dublei ele na entrevista contando essas histórias todas. Eu parava e falava, olhava para o cara da produção e falava assim, cara, não acredito que ele está dizendo isso. Porque você não acredita que ele vai dizer aquilo que ele diz naquele filme. Colocar no chão, que ele foi perseguido para ocuparem um espaço que ele ocupava na CBS para fazer a produção dos filmes. Impressionante. Só vendo aquilo para vocês entenderem. Com certeza. Flávio, dizendo agora sobre o dublador, Flávio Dias. Numa festa de aniversário, no metrô, na casa de amigos, de repente você está conversando e vem um jovem que assistiu o seriado falou, peraí, você não é o Bigman? Quantas vezes isso já aconteceu? Eu vi, mas a mais grave foi assim. O MASP, em São Paulo, faz uma leitura, um ciclo de leituras de textos novos para teatro. E eu fui chamado para uma leitura num dos grupos, o diretor, que era muito amigo, me convidou. Flávio, você pode participar? Você acha um tempo? Eu achei um tempo. Era à noite, eu estava dirigindo dublagem durante o dia, então liberei à noite, a gente foi fazer a leitura dramática, não deu outra. Terminou a leitura, aplausos, a plateia aplaudiu, o texto era muito bom, muito engraçado, era uma comédia. E aí perguntas da plateia, pergunta uma, pergunta duas, o ator, o texto e tal, de repente um cara lá no fundo levantou o braço. Ó, perguntinha, posso? O cara falou, claro, fica à vontade.
Você aí, não é você que faz a voz do Bigman? A plateia toda veio abaixo, todo mundo sabia que era a voz do Bigman que estava ali. Eu falei, ó, realmente eu fiz a voz do Bigman. Mas, gente, a gente tá falando da peça de teatro, mas obrigado, desculpe ter estragado a infância. Desculpe ter estragado a infância de tanta gente, mas eu fiz com amor. Quando a gente faz esse tipo de vídeo aqui no canal, são vídeos de nostalgia, sempre o pessoal participa nos comentários. Invariavelmente o pessoal cita os episódios favoritos, momentos que marcaram dentro da série, aqueles outros momentos inusitados. Qual é esse momento marcante dentro do Bigman, na vida do Flávio Dias? Você vai morrer de rir. Ele criou, a partir do segundo ano, um cozinheiro maluco. Tinha uma mesa de cozinha cheia de farinha, resto de comida. Passava uma barata no meio. E a cena chamava Cozinhando, o nome dele era Arte. Então, Artie, A-R-T-I-E, Arte, né? De Arthur, digamos, Arte. Ia fazer Cozinhando com Arte. Aí eu falei, bom, eu botei um sotaque italiano nele e fiz um cara, vamos fazer uma arte hoje, vamos brincar de fazer umas comidas aqui, me tira essa barata daqui, mas que porcaria, sai da minha cozinha. Então eu fiz um cara, baseado no que ele me mostrou lá de físico, num cara gritando o tempo inteiro, dando duro em todo mundo, batendo na comida, ele dava porrada, ele batava a massa, ele jogava. Tem que amaciar essa maçã, velho. E com muito sotaque italiano, então aquilo pegou, mas pegou legal. De alguém me escrever depois, falar assim, de onde é que eu tinha tirado o timbre para preencher o arte, como se eu tivesse sido preparado pelos alunos. Exatamente. Os alunos nem imaginam o que eu sofri. Como, por exemplo, uma outra cena que foi difícil de gravar, porque tanto eu quanto o Carlinhos Silveira, ele dublava o Lester, o rato. E tem um momento no filme, eles estavam falando sobre balões. Os franceses criaram os balões de gás e foram os primeiros balões dirigíveis. O programa abordava isso, o peso do ar, né? Então eram balões. Então tá, o Zaloum e o ator que fazia o Lester, vestidos a caráter franceses, com togas e chapéu e lenços e tal, uma coisa muito muito afetada, digamos assim, né? Muito delicada. Só que tinha um momento em que eles não tinham que falar como se estivessem conversando em francês. E tanto no original, eles não falavam francês, falavam qualquer coisa. E aí o Carlinhos começou a inventar. E começou a brincar coisinhas que lembram. Coisinhas que lembravam o sotaque francês. E a brincar. Só que deu um ataque de riso no nosso diretor, que ficava dentro do estúdio. Ele não aguentou. Não vou dizer o nome para não ficar chato, porque é questão de ética. Ele começou a rir e não parava. E aí a técnica falou, fala pro diretor parar porque tá entrando na gravação. Eu falei, dá. Aí ele falou assim, dá um tempo aí, velho. E o cara, então vamos de novo. Aí pegou no Carlos. Ele começou a rir também. E eu idem, porque eu vi ele rindo. Resultado, a gravação final daquele capítulo ficou pro dia seguinte e ainda demorou para fazer, porque a gente ainda demorou para lembrar o que tinha acontecido, alguns ataques de riso, mas aí conseguimos gravar. Só por isso. Bastidores. Porque ao invés de falar, como você vai, Michel? Não, a gente não falava francês. Coisinhas assim. E os caras, a técnica e o diretor não seguraram a onda, começaram a rir, então pegou. Coisas que acontecem durante a gravação. Quanto tempo foi de dublagem do Bigman? Isso levou 1, 2 anos? Já chegaram todas as temporadas na época? Não, foram 3 anos. A cada ano, terminava no ano seguinte. Nós começamos a dublar em 93, foi lançado em 94. Em 94 dublamos a de 95 e em 95 a de 96. Foi assim. Foi um ano de separação em cada série. E a saudade hoje, como é que é? É muito grande, se bem que eu andei dando umas aliviadas, porque eu matei a saudade do Bigman. Ele esteve aqui, Touchdown, lançou um brinquedo, cartões para RPG, e eles fizeram 3 filmes, de 3 minutos cada um, chamaram o Bigman, chamaram o Zaloum, montaram um laboratório, ele só não tinha acompanhamento, ele está sozinho. Mas ele vai falando que legal que escolheram ele, um cientista de renome, para apresentar os novos cartões da Kabum, que é um jogo de RPG que a Touchdown distribui no país. E foi muito prazeroso voltar a dublar, foi no começo do ano passado, começo de 2018.
A cada 2 meses chegou um filme, ele veio gravar os 3, mas a cada 2 meses foi dublado. Foi emocionante dublar novamente e depois ler na internet o que aconteceu. Gente, em 3 dias, 185 mil visualizações. Em 3 dias. Entre sexta e domingo, o primeiro filme, teve 185 mil visualizações. Nem o pessoal da produção imaginava que a coisa fosse assim. Quer dizer, aí eu tive a prova para mim de que realmente o Bickman é muito querido pelo pessoal geek, pelo pessoal nerd, pelo pessoal mais... Quem seguiu carreira e não seguiu, quem se divertiu, quem aprendeu ou desaprendeu, marcou, porque realmente é um programa muito legal. Como seriados aí como Chaves... Como os Homens Infância, Tintin, Lessie. E é dessa época dos grandes seriados da cultura, né? O Mundo da Lua, Castelo Rá-Tim-Bum. Rá-Tim-Bum ficou, pois é. Quem viveu essa época foi uma época mágica. Sim, Carrossel é uma época mágica. O X-Tudo, que foi uma série que entrou logo depois, a Fernanda Souza, muito famosa agora, ela estourou no Sai de Baixo, com Falabella, ela fazia a filha dele, que ele sempre fala, o olho junto, Cadela do Mal e tal, lembram dessa? Essa atriz? Então, Fernanda Souza. Ela menininha, com 10 para 12 anos, por aí, fez um filme comigo pro X-Tudo, ela era a menininha do X-Tudo. Eu estava na padaria, falava assim, me vê aí 250 gramas de salaminho e tal, e aí ela puxava a minha calça, é você que faz o Bickman? E eu falava, não sou eu que faço o Bickman, eu só faço a dublagem. Dublagem? Aí a gente entrava no estúdio de dublagem e mostrava no X-Tudo como era feita a dublagem do Bickman. Então tem um programa no X-Tudo que conta como é feita a dublagem do Bickman, com a Fernandinha com 12 anos, se alguém quiser ver, ela menininha já participando de um filme do Bickman, olha só. Flávio, agora vamos anunciar novidade aí para o pessoal que ficou até esse momento do vídeo, esperando pela notícia tão boa que o Flávio tem para dar para vocês. Eu espero que realmente se concretize. Mas está tudo engatilhado. Tudo engatilhado e andando já, com contatos feitos. Barabim, Bickman! Eu pretendo trazer o Pausalum para Mogi das Cruzes no ano que vem, em 2020. Já está tudo acertado. E pela primeira vez a gente vai colocar numa mesa, de frente para o público, o encontro dos alunos com a voz dele em português. Ou seja, eu e ele estaremos numa mesa conversando em português e inglês, com tradutor, claro, e contando, ele vai contar as histórias todas que eu estou contando aqui, mas da visão dele, em inglês, evidentemente, com tradução simultânea para quem estiver lá, e aberto para todos os fãs do país virem a Mogi das Cruzes, fotografar os alunos comigo, entrevistar os alunos, pegar um autógrafo se ele topar, claro. Mas eu já tenho a concordância dele e da produção dele. Estamos preparando um contrato pré-produção para que fique estabelecido, para os produtores todos em seguida saberem, terem a certeza de que ele vem mesmo. Então é um pré-contrato onde ele estabelece que estará aqui por volta entre setembro e outubro de 2020. A data ainda não está definida, num grande clube de Mogi, porque você precisa de muito espaço, para poder receber a quantidade que eu espero seja infinita de fãs, para a gente ter esta marca histórica do encontro do Bickman com a voz dele em português. Para mim vai ser fantástico. E para você ficar sabendo dessas novidades... E o primeiro a contar essa história é o Luiz, hein? Estou justamente para dizer agora, hein? TV fato aqui. Inscreva-se aqui no canal para vocês ficarem sabendo dessas novidades que com certeza eu vou estar trazendo na íntegra aqui para vocês. Eu estou acertando com o Luiz, que além dele, ele vai ter possivelmente alguns ingressos gratuitos que vai sortear no programa dele, para que você nos dê um retorno. Sim. E aí, dependendo do número de pessoas que derem um retorno, a gente vai sortear um número de ingressos para a... Sim. Né? Por isso que você tem que ficar ligado aqui no canal. Não perca essa chance. É o Bickman, ali pertinho de você, a uns 3 metros de você. Com certeza. Encerrando com aquela frase marcante, Flávio, da abertura do seriado. Você está entrando agora, saindo do mundo de Bickman. Bickman. Até a próxima.